paz do Senhor, queridos irmãos, prezados alunos, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV, trazendo para você a pré-aula e desta feita, a pré-aula de número 5 da nossa lição para a classe de jovens. Alcance um futuro feliz e seguro. Estamos aprendendo com assuntos práticos e diários no livro de Provérbios. Você é o meu convidado especial para essa pré-aula de hoje, querido jovem, prezado professor. Sempre para mim vai ser um motivo de grande satisfação e alegria estar com você aqui. Você que está assistindo os nossos vídeos pelo canal ADC Educacional e ainda não é inscrito no canal, quero te pedir, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações e deixe o seu comentário. Certamente iremos ver e iremos responder. Que Deus continue agindo na tua vida e certamente teremos hoje uma aula muito abençoada. A lição de número 5 nós vamos agora ver, o tema é proteção contra a preguiça. Esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto do dia diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Síntese: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. É isso que nós iremos aprender dentro dessa lição de número 5, que nós deveremos nos portar e fugir da preguiça, daquilo que possa nos paralisar, que pode trazer danos para as nossas vidas, tanto espirituais como sociais e na nossa vida cotidiana. A preguiça, em muitas situações, vai causar na vida do cristão problemas e também defeitos na sua vida, no seu cotidiano. Teremos basicamente 3 objetivos como sempre. Primeiro, compreender a advertência bíblica contra a preguiça, mostrar as consequências da preguiça, saber como podemos nos proteger da preguiça. É isso que nós deveremos aqui aprender em sala e nós vamos trazer esses embasamentos para você, prezados professores e também os nossos queridos alunos, para que possamos ali dentro disso ter uma visão mais abrangente daquilo que nós estamos fazendo ou não devido à preguiça que talvez de forma sorrateira tem tentado invadir a vida de algumas pessoas. O texto que nós iremos estudar, na verdade são 3 textos que nós iremos estudar dentro dessa lição de número 5, Provérbios 6, do 6 ao 11, Provérbios 24, do 30 ao 34 e Provérbios 26, do 13 ao versículo 16. E eu sempre, como de costume, faço aqui uma síntese rápida acerca dos textos, para a gente ter mais um embasamento melhor, para a gente ter uma noção melhor do que o autor está querendo dizer acerca dos textos, para facilitar mais o teu aprendizado, para facilitar mais a tua abordagem, professor, e também a assimilação dos nossos alunos acerca do conhecimento passado por você em sala de aula. A síntese das referências bíblicas em classe. Provérbios 6, do versículo 6 ao 11. Notório fica a distinção entre esses 2 personagens, formiga e preguiçoso. A primeira é diligente, focada, organizada, estratégica e sem impulsos externos para conduzirem ao que deve ser feito e com excelência. A segunda é descuidada, desorganizada, sem planejamento prévio, desfocada, sempre passiva e impulsionada por auxílios e estímulos externos de alguém e entregas medíocres. Esse é o retrato que podemos descrever ao ler o texto supracitado, ou seja, o texto acima de Provérbios 6, o versículos de 6 ao 11. É isso que nós vamos fazer aqui, esse paralelo acerca daquela pessoa que é diligente, daquela pessoa que é ativa, aquela pessoa que não fica apenas recebendo ordens, mas aquela pessoa que tem já dentro da sua atividade, da sua vida de impulsionamento, afastada da preguiça. A continuação da síntese das referências bíblicas é o Provérbios 24, do 30 ao 34. Na semelhança do texto anterior, Provérbios 6, de 6 ao 11, as características do preguiçoso relatadas dão conta de que havia uma passividade existente e visível na vida do preguiçoso. Aqui, nesse texto, o cenário é um campo de vinha. Esse homem citado não possuía ideias, estratégias ou diligência para cuidar de sua própria propriedade. O retrato de sua vinha era abandono, descuido, falta de proteção e descaso com o bem dado para a sua administração. Entendamos que somos apenas mordomos do Senhor.
Essa é basicamente uma síntese rápida desse texto. O cuidado com a vinha que ele precisava ter, mas que não estava tendo, e o descuido era visível, porque a preguiça tinha chegado na vida daquele homem. Provérbios 26, do 13 ao 16. O medo do preguiçoso o paralisa e o torna dependente das circunstâncias apresentadas a ele. O medo causa atrofias, falta de movimentos, em muitos casos ansiedade, depressão e angústia incontroláveis no ser humano sem confiança no Senhor. Muitos desses preguiçosos ainda têm em seus íntimos a certeza que estão agindo de forma sábia. Lá no versículo 16. A preguiça é um mal extremamente prejudicial e qualquer convívio social. Esse é um estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica. Agora aqui eu me lembro de uma frase da minha sogra, ela disse uma coisa interessante, que a vida, jovem, ela é dura para quem é mole. Vou repetir. A vida é dura para quem é mole. Já dizia e já diz a minha sogra. É isso. Nós temos que nos sobressair e ter uma vida de diligência. O que é ter uma vida de diligência? É uma vida em ação. É uma vida para cima, acreditando sempre que as coisas irão dar certo e sempre fazendo algo para que dê certo. É isso. Uma vida afastada da preguiça e da moleza. Introdução. Nesta lição, estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito do assunto. Assim, à luz da explicação do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça, faremos uma distinção entre o que ela é e o que ela não é. Finalmente, refletiremos algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça, que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. Tópico 1. Uma advertência contra a preguiça. Nós iremos ver agora algumas advertências descritas que nós iremos aqui analisar, que você poderá passar em sala de aula com os nossos alunos, os nossos jovens, o que eles deveriam e o que eles devem fazer e se portar para fugir desse costume de preguiça na vida hoje de muitos jovens, né, jovens cristãos ou não, e às vezes eles não entendem que isso vai prejudicá-lo na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida cristã também. Informações iniciais. Todos os textos da leitura bíblica em classe trazem admoestações contra o preguiçoso, mas aqui iremos ampliar essas advertências bíblicas por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito desse indivíduo. É isso que o comentarista vai dizer para nós acerca dos comentários que serão feitos acerca dos textos abordados em classe. 2. Provérbios 6, do 6 ao 11. Aqui vemos a advertência contra o preguiçoso e faz estímulo à prática das virtudes diligentes, com exemplos do cotidiano natural. A figura usada é a formiga, ser pequeno, mas que tem um posicionamento de antecipação de um possível caos advindo de sua inércia ao se portar diante dos desafios ao seu redor. A formiga é um exemplo extraordinário de Deus acerca da preguiça. Na verdade, ela é o contrário disso, é o contrário da preguiça. A formiga, ela sempre vai se antecipar dentro das estações do ano para arrecadar, para recolher alimentos que possam trazer tranquilidade na sua vida no inverno. O cristão precisa aprender com a formiga. Precisa se orientar com a formiga. Olha, jovem, você precisa ver o exemplo da formiga. Um exemplo de posicionamento. A formiga não tem alguém mandando ela fazer. Pelos seus próprios instintos, ela sabe que deverá fazer aquilo. Você jovem, você homem e mulher de Deus, precisa tomar uma postura na sua vida e deixar o seu legado. A preguiça pode atrofiar as nossas mentes. A preguiça poderá atrofiar os nossos planos e causará um problema no nosso legado de vida nessa terra. Isso vai ocasionar. O exemplo dessa formiga é que
ela vai se sobressair, ela vai se antecipar às situações que possivelmente possam acontecer na sua vida. É assim que você, jovem, deve estar, se antecipando às situações, se preparando para a vida, se organizando para a sua vida. Esse momento de juventude é um momento de total estratégia na vida, de organização, de ponderação, de consideração do que está acontecendo ao seu redor. Jovem, você precisa entender que você precisa plantar hoje, para que lá na frente você possa colher alguma coisa. Ainda que você não plante nada aqui, mas é certo que você vai colher alguma coisa. A semeadura na vida do homem é certa. A lei da semeadura, ela cabe em todo segmento da vida do homem. Se você plantar algo, você vai colher. Se você plantar milho, milho você colherá. Se você plantar feijão, feijão você colherá. Nunca plantará e colherá algo estranho. Não acontecerá isso. Subtópico 3, perdão. Provérbios 24, do 30 ao 34 e 26, do 14 ao 16. O primeiro texto mostra a total desordem e ausência de diligência no campo. Isso descreve desleixo, prazer ausente no labor e falta de organização nos afazeres do ofício. Olha, jovem, se há uma tarefa nas tuas mãos, por mais simples que seja, na tua casa, talvez lavar um prato, talvez tirar a louça da mesa, talvez varrer uma casa, talvez recolher o lixo e levar lá fora, você precisa fazer da melhor maneira possível e também sem questionamentos. É costumeiro a gente ver os jovens sempre ter uma justificativa para tudo que ele vai fazer, ou para tudo aquilo que ele não fez e não quer fazer. Há sempre, na mente e na boca de muitos jovens, uma justificativa. E nem sempre as justificativas são plausíveis, são aceitáveis. É verdade isso. Eu preciso dizer isso. Nós, como cristãos, como servo de Deus, e você jovem como servo de Deus, você precisa entender isso. A preguiça não pode fazer parte da sua vida. O segundo mostra a condição de todo preguiçoso diante de uma tarefa ou serviço dado a ele. Desculpas e detentor da verdade diante de seu posicionamento errôneo. É isso que eu acabara de dizer. Sempre terão uma justificativa para reforçar a sua falta de coragem, para não dizer preguiça, sua falta de coragem em algumas circunstâncias. Às vezes o indivíduo passa o dia inteiro sem fazer nada, em frente a uma TV, em frente a um videogame o dia inteiro, entra na noite e não faz nada na vida. O pai pede para ele fazer uma coisa, no final do dia ele diz que não tem tempo. O indivíduo, a indivídua passa o dia inteiro deitado, conversando com os amigos no WhatsApp, assistindo vídeos, horas e horas nas redes sociais. O pai pede para ele fazer uma coisa simples dentro de casa e ele não tem condições de fazer. Preguiçoso. Preguiçoso. Eu preciso dizer isso. Esse choque de realidade que eu estou dizendo para você aqui é necessário. Eu digo isso para você porque eu faço isso lá na minha casa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 7 anos, que fará amanhã 8, e tenho uma filha de 17 anos. Eu estou dizendo isso para você com conhecimento de causa. Eu não estou dizendo isso porque eu ouvi alguém dizer. Não, estou dizendo isso para você porque eu vivo isso. Ou seja, graças a Deus que os meus filhos têm sido obedientes a mim. Eu nem preciso falar. E outra coisa, eles não passam o dia inteiro em videogame. Eles não passam o dia inteiro em redes sociais. Eles têm um tempo de fazer todas as coisas. Não é obrigar. Não é colocar limites que não devem ser quebrados. Algumas coisas precisam a gente ser maleáveis em algumas situações. É claro, sempre dentro da prudência de Deus. Ninguém é general também. Mas, dizendo para você, jovem, o mínimo de coragem você precisa ter na sua vida para você alcançar. Quer ter um emprego bom? Estude bastante. Quer ter uma vida confortável futuramente? Se programe hoje. Tenha uma vida de estratégia hoje. Tenha uma vida de organização. Administre o seu tempo. Cuide do seu tempo. Seja um mordomo de sua vida. Você precisa cuidar dos seus afazeres cotidianamente.
Tópico 2, a preguiça e suas consequências. Subtópico 1, conceituando a preguiça. No sentido mais restrito, preguiça tem a ver com a aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Do ponto de vista psicológico, está relacionado com uma aversão à ideia de disciplina e ordem. Com isso, acarreterá na vida do preguiçoso sentimentos prejudiciais, tais como tédio, melancolia e com outros fatores poderá o levar à depressão. Você já viu um jovem cansado o dia inteiro? Você já viu um jovem que passa o dia inteiro sem fazer coisa alguma e que só vive cansado? Parece que eu estou sendo irônico, mas na verdade acontece isso muito. Você já viu um jovem que não faz nada o dia inteiro, mas que só vive cansado? Não tem tempo para fazer nada? Não tem tempo para estudar? Não tem tempo para ler um bom livro? Não tem tempo para assistir uma boa programação na TV? Não tem tempo para se organizar na vida? Não tem tempo para sentar e parar e ler a palavra de Deus, alimentar sua alma, ouvir um bom hino, ter uma vida devocional com Deus? Ele não tem organização, ele tem 24 horas no dia, ele aproveita 20 horas do seu dia em coisas fúteis. O jovem precisa entender que o seu tempo precisa ser preenchido de uma forma sadia e correta. A fadiga do dia a dia na vida do jovem é porque ele às vezes tem muito nas suas mãos. Os pais dão muito aos jovens. E por conta disso ele tem tudo já. Ele não vai precisar de mais nada. Eu volto a dizer para você também, agora aqui abre esse parênteses aos pais. Cuidado com os limites que precisam ser colocados na vida do jovem. Jovem, entendam, os limites de seu pai, de sua mãe, é para o teu próprio bem. Mas reforçando, crie um hábito de ter uma vida organizada, uma vida tranquila diante de Deus e organizando, sendo um mordomo do seu tempo. Procure organizar o seu tempo que você vai fazer tudo dentro do seu dia. Quando a pessoa diz que não tem tempo, é uma pessoa desorganizada para mim. Pessoa desorganizada. Não sabe organizar o seu tempo. 2. O que não é preguiça? O descanso. Ele servirá para que o nosso corpo e mente sejam revigorados da exaustão física e mental, advindo de muitos dias consecutivos de trabalho árduo e sem um mínimo de pausa. Podemos também descrever como não sendo preguiça o acometimento de certas doenças que causam em nosso organismo esgotamento de força. Isso são apenas 2 exemplos de situações que não é preguiça. É um momento de descanso, depois de um dia, depois de dias e dias de labor, de trabalho duro, sem poucas pausas, né? Na verdade, nenhuma pausa, às vezes também algum trabalho, mas também no esgotamento pelo peso também pode acontecer. Hoje vivemos em um tempo de um sedentarismo assustador. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e principalmente a juventude, tem passado o dia em quartos fechados e escuros, em jogos de internet. A maioria. Aí você pode até soar assim, mas o irmão está dizendo que é todo jovem. Não, não são todos os jovens, eu sei disso. Mas a grande maioria hoje, em o nosso país, vivem dessa forma. Os pais não se preocupam mais como é que está o andamento de seus filhos, a forma correta de aperfeiçoamento de suas vidas, o planejamento necessário para suas vidas, o tempo gasto de qualidade em suas vidas. É isso que nós deveremos fazer e dizer em sala, prezados professores. O aproveitamento do nosso tempo e nos afastarmos da preguiça, dessa inércia que tem causado problema na vida de muitas pessoas. 3. A preguiça paralisa seu desenvolvimento. A preguiça que estamos estudando na Bíblia causa no indivíduo paralisia espiritual, afetiva, acadêmica e profissional no jovem ou adulto. Ela produz no homem a ideia de que não lhe é necessário responsabilidade com seus compromissos.
todo o nosso sucesso, seja ele de ordem social, espiritual, intelectual e profissional, dependerá de nosso desprendimento e nossa reação em fazer o melhor sempre e sobressair todas as dificuldades na vida. Aqui eu quero dizer para você uma coisa importante, diante daquilo que eu li agora para você. Inicialmente, para sairmos de uma vida de inércia e de preguiça, a primeira coisa existente é reação, reagir, sair do comodismo, sair da inércia, sair daquilo que tem prostrado a nossa vida na miséria, porque a preguiça, ela vai gerar na vida daqueles que são preguiçosos miséria e escassez, falta de muitas coisas. É isso que vai acontecer na vida do preguiçoso, porque ele não tem a ousadia de buscar o melhor para a sua vida. Agora tu imagina um jovem assim. Agora tu imagina um jovem passar a vida inteira assim, chegar na fase adulta nessa situação. Como estará essa família? À mercê de quem estará essa família? Por isso que nós temos o cuidado na orientação para os nossos jovens. Olha, jovem, o cuidado que eu tenho hoje aqui como professor com você é imenso. Há um amor imenso no meu coração pela sua vida. O meu interesse é que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de sucesso e de êxito em todas as tuas tomadas de decisão. Esse é o meu desejo, é que você tenha uma vida abençoada e que tenha futuramente uma família abençoada diante de Deus. Tópico seguinte, protegendo-se contra a preguiça. Subtópico 1, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Não existe uma fórmula mágica para inicialmente, será necessária uma clareza de propósito na vida. É isso, reação, e a partir da reação, prezados irmãos e irmãs, precisaremos ter clareza do que iremos fazer. Nós deveremos já vislumbrar o que nós deveremos fazer na nossa vida. Quais vai ser o passo a passo da nossa vida para nós alcançarmos e deixarmos o nosso legado aqui nessa terra. A motivação na alma em vencer e alcançar o que ainda não foi conquistado poderá ser o ponto de partida para vencer a preguiça. Motivação, reação, vislumbrar aquilo que está para acontecer na nossa vida e que nós almejamos, ter um bom emprego, ter uma vida tranquila e confortável. É isso que vai nos motivar a sair da inércia e da preguiça. Uma vida motivada, uma vida de clareza de propósito na vida, é isso que fará com que o jovem de Deus, a jovem de Deus, terão uma vida tranquila. É a visão de sua vida. Como é que está a visão da sua vida para você hoje? Tenha uma boa visão de sua vida. Esse é o conselho que eu te dou hoje. Algumas perguntas poderão ser feitas em sala. Eu coloquei 2, mas você pode colocar mais. Coloquei aqui a primeira. Qual o propósito da minha vida? Você pode perguntar para o jovem em sala de aula. Segundo, que legado quero deixar para as pessoas às quais me relaciono? É outra pergunta que você poderá fazer, apenas a título de informação e de exemplo para você, prezado professor. E eu rogo a você que faça isso. Vai ser importante. Vai gerar na mente daquele jovem, naquela sala, naquele momento, no seu coração, o desejo de buscar isso. E isso vai ser muito importante. Subtópico 2, cuidando do corpo. O descuido poderá ser grande fator que ocasionará um sobrepeso e a falta de disposição para a execução de algumas tarefas propostas. Devemos ter boa alimentação, praticar exercício físico com regularidade e bom sono, pois às vezes a preguiça atinge o corpo, mas também a mente humana. É isso. Às vezes, um bom condicionamento físico vai te dar mais disposição para a vida. Verdade isso. Às vezes o sedentarismo causa lerdeza, causa cansaço, vai causar fadiga na vida de muitas pessoas devido ao peso, sobrepeso que sobrevém. Aí vai vir aquele cansaço, ele caminha, já não tem mais vigor. Isso poderá
ocasionar na vida dele essa preguiça. Ou seja, deveremos cuidar da nossa mente, ler bons livros, ler a palavra de Deus, ter a orientação de Deus, mas também precisamos cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo, que é a morada e a habitação de Deus. O nosso corpo precisa ser cuidado. Mente e corpo saudável é uma vida de disposição, de motivação para conquistar e para ser feliz na presença de Deus. 3. Cultivando uma rotina saudável. Observemos a figura ilustrativa da formiga, independentemente do que acontecerá nas 4 estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, elas sempre estarão preparadas em cada ciclo apresentado. A repetição é rotina em muitos casos, e rotina em muitos casos será indispensável à pessoa. Alguns dizem, treino é treino e jogo é jogo, mas só jogará bem quem treina bem, é condicionado a cada tarefa. É isso. Treino é treino e jogo é jogo. Mas se você treinar bem, você terá um bom jogo. Se você tem um condicionamento físico bom, você apresentará um resultado bem satisfatório. É isso que vai acontecer. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Ou seja, essa preparação na nossa mente e no nosso corpo serão fundamentais, os jovens e professores, para que nós tenhamos essa motivação, essa vida, esse vigor para nós batalharmos, para sobressairmos as dificuldades. Porque todas as vezes que vier na nossa mente um pensamento contrário para tentar desfalecer a nossa mente vai estar preparada e o nosso corpo ativo para buscar e para vencer as dificuldades. Conclusão. O livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nesta oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade na nossa alimentação e no sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a nossa vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer esse encerramento para você e dizer: é uma responsabilidade de cada pessoa aquilo que acontecerá na sua vida futura. Aquilo que você fizer hoje vai refletir naquilo que você será futuramente. O seu posicionamento hoje, a sua motivação hoje em vencer a preguiça, em vencer tudo aquilo que possa paralisar você, vai ser o resultado da sua vida futura. A sua motivação, o seu vislumbrar de vida futura abençoada e a sua mordomia cristã no cuidado com o seu tempo, com a sua responsabilidade, com seus afazeres, com a sua trajetória de vida, serão determinantes como você estará daqui a algum tempo. Então sempre faça uma pergunta no seu coração: como eu estarei daqui a 3 anos? Ou como eu estarei daqui a 5 anos? Essas perguntas precisam ser feitas para que nós, na nossa mente, no nosso consciente, entendamos que precisamos fazer algo hoje. É hoje. A semeadura deve ser feita hoje. O lançar da semente precisa ser feito hoje para que possamos futuramente colher alguma coisa. No exemplo da formiga, vamos ter desenvoltura, vamos ter desprendimento. Na semelhança daquele homem da vinha, nós precisamos ter estratégia, precisamos ter coragem e não sermos descuidados nas nossas tomadas de decisão. Que Deus te abençoe ricamente, fortaleça a tua vida. Querido professor, Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada. E até a nossa próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.